Então vamos à nossa atividade de hoje. E a nossa primeira atividade da nossa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica é: vamos produzir um artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é nada mais do que uma produção textual de cunho acadêmico em que você, autor, vai discorrer sobre um determinado assunto que esteja em voga no momento, que esteja nos noticiários de TV, na internet, nas revistas, nos jornais. E como que eu vou iniciar isso? Tudo se inicia com uma breve pesquisa sobre o tema escolhido por você. Depois disso, devemos nos aprofundar nas leituras sobre a referida temática escolhida por você, para o desenvolvimento. E quais passos eu devo seguir? O artigo de opinião, ele praticamente segue os mesmos passos da redação do Enem, ou seja, deve iniciar logo de cara com seu repertório sociocultural, seguido de 2 parágrafos em que serão destacados possíveis problemas emblemáticos que envolvam o tema escolhido por você. O repertório sociocultural é aquele conhecimento de algum cara famoso, um filósofo, um pensador, que trata sobre o assunto ou que discute sobre esse assunto escolhido por você para discorrer no seu artigo de opinião. É importante destacar que cada parágrafo deve constituir-se por 3 ou 4 frases, para que ele não perca o sentido. No que tange a formatação, o artigo ele deve conter como margem superior e esquerda 3 centímetros e inferior e direita 2 centímetros. O espaçamento entre as linhas é de 1,5, com o título em caixa alta, negrito, tudo na fonte 12, Times ou Arial. E eu posso fazer uso de citações, uma vez que é um artigo de opinião, mesmo sendo um artigo de opinião, eu vou fazer pesquisas, eu vou fazer estudos para eu discorrer sobre isso. Então, a dica do professor é: escolha o tema, estude, leia todo o material, faça uma seleção do material, leia tudo, deixa de lado. Escreva sua dissertação como se fosse mesmo uma redação do Enem, e aí sim volte lá para trazer a citação mais importante de todo esse material que foi separado por você para a escrita do nosso artigo. Mas vamos lá, vamos escrever o nosso artigo de opinião em trios. E qual é o modelo? Aí segue o modelo. Então, em cima, no cabeçalho, nós vamos colocar em negrito, caixa alta, o título do trabalho em caixa alta, negritado, com recuo à esquerda. Logo abaixo, o nome dos 3 autores, e se vocês observarem, tem uma nota de rodapé, e nessa nota de rodapé está escrito assim, ó: acadêmicos ou acadêmicas do curso de bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, a cidade Mato Grosso. E aí, o nome do orientador, que já está aqui, o meu nome. Como é que inicia tudo isso? Nós vamos iniciar o nosso artigo com uma frase afirmativa sobre o tema escolhido, e, se possível, já enfatizando o seu repertório sociocultural, ou seja, quem trate deste assunto, um autor, um doutrinador, um pensador. É uma frase afirmativa, ponto final. No segundo parágrafo, olhem só, inicia este segundo parágrafo enfatizando um primeiro problema social ou jurídico relativo ao tema. A partir do tema que vocês escolheram, que problema ele está trazendo para a sociedade hoje? Esse problema pode ser social e pode ser jurídico. Você pode escrever de 3 a 4 frases nesse parágrafo, assim o mesmo não perderá o sentido e você vai conseguir transmitir a sua mensagem. No outro parágrafo, no seguinte, que vai ser o terceiro, inicie este terceiro parágrafo enfatizando o segundo problema social ou jurídico relativo ao tema escolhido e observar as orientações do parágrafo anterior, 3 ou 4 frases, e mais, fazer uma pesquisa sobre o tema. Leiam todo o material e, após isso, escrevam.
É importante não copiar, afinal, o artigo de opinião é a opinião de vocês, devem ficar bem claras nas escritas, nas entrelinhas, ademais, copiar é plágio. Então, nós iniciamos com uma frase afirmativa. No segundo parágrafo, trouxemos um problema social, jurídico sobre esse tema. No terceiro parágrafo, nós trouxemos um segundo problema social e jurídico, e aí nós vamos trazer uma citação com recuo. Nessa citação, nós vamos colocar um recuo de 4 centímetros, como vocês podem observar, 4 centímetros. E aí, nesse recuo de 4 centímetros, nós vamos colocar a fonte 10 e o espaçamento simples. O espaçamento não é mais de 1,5. Aqui ele vai ser simples. E aqui continua 3, superior 3, 2 e lá embaixo 2. E aí nós vamos colocar, então, uma citação que trate do assunto. Um autor, um doutrinador, um pensador, um jornalista, uma pessoa famosa que está tratando do tema escolhido por vocês. Escreveram a citação aqui, coloquem entre parênteses o sobrenome dessa pessoa, vírgula, o ano em que foi publicada essa notícia, esse trecho do texto, de uma obra, de uma doutrina, vírgula, P minúsculo, ponto, o número da página, fecha parênteses. E aí nós vamos para a nossa conclusão. Por fim, vamos concluir o nosso artigo de opinião. Aqui é o momento de estabelecer uma possível solução aos problemas apresentados nos parágrafos anteriores. E a dica é tentar solucionar os problemas com ênfase nos direitos humanos ou nos direitos e garantias fundamentais previstas na nossa Constituição de 1988. Importante ainda lembrar que no artigo de opinião, ele deve conter apenas 500 palavras, senão ele vai deixar de ser um artigo de opinião e começa a se tornar um trabalho acadêmico, um resumo, um fichamento, até mesmo um artigo científico. Por isso, temos que tomar cuidado. O que vai dar exatamente 500 palavras? Vai dar uma lauda e meia, metade da outra. Depois nós colocamos referência, uma única referência. Referência de quem? Desta citação que nós inserimos aqui. E aí nós colocamos o sobrenome do autor, em caixa alta, vírgula, o nome dele, o título da obra, negrito. Se no título tiver 2 pontos, o restante do título não é em negrito. Ponto final, a edição. Exemplo, 2ED. A cidade da editora, São Paulo, Rio de Janeiro, 2 pontos, editora Saraiva, RT, Forense, ponto, e o ano, 2020, 2018, 2021, e está feito o nosso artigo científico. Importante ressaltar que nós também iremos colocar a numeração da página. E onde eu faço isso? Inserir número de página, início da página, e lá nós vamos inserir o número da nossa página. Na primeira página do nosso artigo não pode aparecer um número. O que é que nós vamos fazer? Tem vários jeitos de fazer. Vou fazer pelo mais fácil, inserir formas. Aí eu vou pegar aqui o quadradinho, vou desenhar em cima do número um quadradinho, vou contornar ele de branco e vou pintar ele de branco. Desapareceu o número da nossa primeira página. Na segunda página, o número pode aparecer normalmente. Isso já são as regras da BNT. 3, 3, 2 e 2 aqui embaixo. As demais regras estão no corpo do texto. É só vocês digitarem em cima. Um grande abraço, uma excelente produção e procurem escolher um tema que esteja no momento, que esteja em voga nesse momento e que seja importante para todos nós e para toda a nossa sociedade. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e ótimos estudos. Até breve, nós nos vemos e vamos que vamos.